Muitas vezes, quando o assunto é África, o que vem logo à cabeça? Infelizmente, se pensa em fome, miséria, mas não se lembra das coisas ricas que tem lá, como a riqueza natural da fauna e da flora, como as florestas de savana. Então, a história do continente africano é muito mais grandiosa do que muitos pensam. Sua história começa muito antes da vinda dos europeus. Na verdade, a África abrigou na antiguidade uma das maiores civilizações da época, que era a egípcia. A África também tinha sua grande diversidade cultural, política, geográfica. Quando se estuda a história da África, as pessoas entendem que só o Egito desenvolveu uma civilização digna de reconhecimento, por exemplo. Mas eu vou falar para vocês que isso tem muito mais do que isso. Os povos africanos ficavam organizados em reinos e clãs antes da vinda dos europeus, e cada um deles tinha grande diversidade em aspectos físicos e tinham características culturais muito fortes. Eram povos muito diferentes uns dos outros, que viviam em seu próprio território, só que com fronteiras definidas. Só que migravam de uma terra para outra quando precisavam passar. Pessoal, tenho certeza que vocês já ouviram falar nas divisões da África em África saariana e subsaariana. Para começar, a África saariana é aquela África localizada ao norte do continente. E uma curiosidade é que todos nós, quando falamos de África, imaginamos logo aquela multidão negra. E apenas isso, mas não. Na África saariana habita um povo de pele mais clara e traços culturais mais parecidos com os povos do Oriente Médio, já que eles povoaram essa parte da África. Já a África subsaariana é a região do continente africano que fica ao sul do deserto do Saara. Lá a língua é mais diversificada, tem cerca de 1000 línguas diferentes, e são pouco conhecidas. Nós vimos que a África possui uma grande diversidade étnica, cultural, econômica e política, e isso nos permite dividir ela em regiões como a África Ocidental, que é formada pelos povos de origem Hausa e Yoruba, a África Central e Meridional, que é formada basicamente pelos grupos de agricultores e pastores de origem Banto. Temos a África Etíope, que são os povos de religião cristã e descendentes do rei Salomão, e a África da Costa Oriental, que é formada por bantos e povos vindos da Indonésia. Eles foram muito influenciados pelo islamismo. Os reinos, impérios e afins da África eram exemplos de grande organização política. Por exemplo, quanto aos reinos, o Reino do Congo era dividido em aldeias familiares e províncias, onde todos os governadores eram conselheiros do rei, ou seja, havia uma relação entre o rei com o povo. Tendo outro exemplo, o Império de Gana, que os monarcas se reuniam todos os dias com súditos para ouvir reclamações e tomar decisões. Além de ser um império rico em ouro, eles praticavam com os árabes um comércio transaariano, onde trocavam ouro por artigos de luxo, especiarias, joias, enfim, coisas de valor. Nesse império tinha importantes centros urbanos com mais de 100 mil habitantes. Sua economia era baseada na produção de tecidos, mineração de ouro e comercial de sal. Ou seja, havia uma economia desenvolvida. Podemos citar também o Império de Mali, que também foi um importante centro comercial. Eles desenvolveram funcionalismo público profissional e nomeavam governadores para cada província. Diferente de como podem pensar, os povos africanos sabiam ler e escrever, apesar da tradição oral ser forte na cultura africana.
Esses povos trouxeram para cá a melhor tecnologia dos trópicos, tanto que os donos das terras encomendavam aos mercadores mão de obra especializada para a atividade de seus domínios. E de uma coisa, de repente, uma grande parte da população não sabia. Havia lá a escravidão, que acontecia após conquistas internas por guerras entre povos, e aquele povo que perdia a guerra deveriam ser escravizados por quem ganhou, ou por dívidas. Só que as pessoas não eram afastadas de sua terra ou de suas famílias, nem perdiam identidade com isso. Muitas vezes os escravos passavam a fazer parte da família do senhor, ou retomavam a liberdade de quando a obrigação era compensada com trabalho. Antes da colonização, os africanos já dominavam as técnicas de agricultura, mineração, ourivesaria, metalurgia e principalmente dominavam também os sistemas de matemática elaborados e tinham também conhecimentos em medicina e astronomia. Conhecimentos eram tanto que a primeira universidade feita foi na África, e esse tipo de universidade feita lá foi copiada pelos europeus.